João capítulo 17, versículo 9 e 10. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho, Pai. Nos conceda nesta hora que esse texto, esses 2 versículos tão preciosos, eles sejam claros para nós, que o Espírito Santo nos ilumine, nos ensine, Senhor, nesses 2 versículos que o Senhor escreveu aqui, Pai. E o nosso coração se abra também para receber a sua palavra. Nós sermos grandemente edificados. E abençoa toda essa série de estudo nesta oração tão impressionante. Nós oramos assim em Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Pode sentar. Meus irmãos, quando chegamos aqui, nestes 2 versículos, em que o Senhor Jesus Cristo ele fala bem especificamente, de forma melhor dizendo, bem claramente, do alvo das suas orações, do alvo desta oração aqui, do capítulo 17. Todo este capítulo ele é uma oração que o Senhor faz, como nós temos visto, encerrando o seu ministério, consagrando-se para a cruz, e logo vai chegar o momento do sacrifício dele. Falta, na verdade, algumas poucas horas para que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado. E ele está aqui se consagrando a esta obra diante do Pai, pedindo a bênção do Pai, solicitando aquilo que, na verdade, como nós temos visto, eles já tinham acordado, eles já tinham acertado antes da fundação do mundo. E esses 2 versículos que nós temos aqui, eles vão apontar exatamente para o alvo da oração dele, bem específico, bem assim, pontual mesmo. Ele está colocando aqui, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito com essa oração. Por essas pessoas eu estou orando. Ele não diz somente assim, por essas pessoas eu estou orando. Ele diz também, por outras pessoas eu não estou orando. Então, é claro aqui nesse texto, ele diz, eu oro pelos que me deste. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que me deste. Então, tudo isso que Jesus está aqui pedindo, solicitando ao Pai Celestial, é por essas pessoas específicas, por quem ele ora. Não há como interpretar esse texto de uma outra forma, de uma maneira diferente. É bem claro aqui. Então, o que nós temos aqui, eu poderia até colocar, já pus lá, está aí no programa de vocês, falei ontem no grupo, coloquei a mensagem no grupo, que Jesus, podemos colocar como tema desses 2 versículos, rogo por eles, não pelo mundo. Esse é o tema desses 2 versículos. O Senhor Jesus Cristo, ele está aqui nesse momento, nesta parte da oração, ele está orando pelos discípulos. Nós temos visto, irmão, já tenho falado para vocês que a oração, essa oração sacerdotal, que é uma oração que também tenho falado assim, nós estamos pisando em terra santíssima, é uma oração que só Jesus podia fazer, porque ele está falando da obra que somente ele podia fazer, ele está se consagrando a essa obra e falando com Deus Pai de coisas, como eu disse há pouquinho, que foram acertadas antes de existir o mundo. Então, nós temos aqui ele primeiro orando por si, solicitando por si mesmo, que vai mais ou menos aí do primeiro versículo ao versículo 5, E em seguida, do versículo 6 em diante, ele começa a orar pelos discípulos aqui, mais especialmente por aqueles 11, Vocês sabem, tinha 12, Judas tinha tinha traído Jesus, estava indo buscar os inimigos, os que iam prender e matar Jesus, e aqui estavam 11, e ele aqui ora por esses 11, mas esses 11, na verdade, estão representando, porque eles são os apóstolos,
eles são aqueles que vão escrever o Novo Testamento, eles estão representando todos os crentes, tanto que mais adiante nós podemos dizer que é uma terceira parte desta oração. Jesus ora por todos os crentes, todos que fossem crentes. Você vê aqui no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele amplia a sua oração, ele diz não só por esses, mas na verdade por todos os que vão crer. Então aqui Jesus está orando pelos crentes, né? Tanto por aqueles mais imediatamente ali que estavam perto dele, como por todos que viriam crer depois. E se você aqui é um crente em Cristo Jesus, né? Jesus está aqui orando por você. Então nós podemos dividir essa oração nessas três partes. Jesus ora por si, Jesus ora pelos discípulos 11 e Jesus ora por todos os crentes. Na verdade, tudo isso, como eu disse semana passada, está relacionado. Quando ele ora por si, ele está orando pela sua obra que ele vai fazer em prol dos 11, em prol de todos os crentes. Então, na verdade, é uma oração só. Todos esses pedidos aqui estão relacionados com essa, de fato, única obra que ele veio fazer, que é a salvação dos seus. Mas aqui, meus irmãos, nesse versículo, ele está especificando, ele está dizendo quem são essas pessoas. Ele está mostrando que estas pessoas, elas são pessoas que já estavam na mente dele e do Pai desde sempre. Ele não está aqui orando, quando ele diz pelos crentes, por pessoas que ele veio para tentar salvar, ele veio para tentar resgatar, mas por pessoas que já estavam na mente dele, que já estavam na mente do Pai, antes de todas as coisas, como aquelas que efetivamente, como de fato, seriam salvas. O texto, ele deixa isso bem claro para nós, como se Deus assim permitir, eu pretendo mostrar para vocês hoje. Nós já vimos que o nosso Senhor, ele orou pela sua própria glória, quando ele diz no primeiro versículo, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, a morte dele, toda essa obra que ele estava fazendo, como enviado do Pai, glorificaria a si mesmo, porque ele veio operar essa grande salvação, e só ele poderia fazer isso. E ali estava mostrando-se o amor de Deus, a graça de Deus na salvação de pecadores, mas glorificaria o Pai, porque o Pai que enviou a ele, ele diz no versículo 2 claramente que isso está vinculado à dádiva de vida eterna a todos quantos lhe deste, e que esta vida eterna é o conhecimento, versículo 3, do único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele tinha dito já que ele glorificou o Pai na terra, né? Fazendo exatamente a obra, consumando a obra que o Pai deu para ele fazer. Ele já fala como se ele já tivesse morrido, porque já estava bem próximo à morte dele, e ele pede agora, ele solicita que ele seja glorificado no céu, ou seja, que ele seja exaltado. Nós sabemos que ele morreu na cruz e que ele foi exaltado, que ele está à direita de Deus Pai, e que em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, então, ele começa a orar pelos seus discípulos. Nós começamos a estudar semana passada, que ele diz que ele manifestou o nome do Pai, a glória do Pai, aos que o Pai deu a ele deste mundo, que eram do Pai e que o Pai deu a ele, e eles têm guardado a palavra de Deus. Eles, meus irmãos, já têm conhecido que tudo quanto Cristo tem provém do próprio Pai, que o Filho dele é o Filho de Deus, que ele foi enviado pelo Pai, que as palavras dele são palavras do Pai, que verdadeiramente conheceram que ele saiu do Pai e creram nisso. Ele está falando então aqui, confessando e dizendo que ele fez essa obra, que ele anunciou para essas pessoas já criam nele. E aí o que eu quero agora que os irmãos percebam, agora ele está orando por essas pessoas, e agora ele vai especificar essas pessoas. Ele vai dizer quem elas são, e vai dizer que tudo isso que ele está pedindo agora, desde o início, quando ele pede a glória de si mesmo, quando ele menciona essas pessoas, e tudo que ele vai pedir a partir daqui, vai ser assim, irmãos, se Deus nos permitir, é maravilhosa essa oração, que ele pede, né? Ele vai mostrar que tem um alvo, que essas pessoas são realmente pessoas que ele sempre pensou nelas, que ele realmente veio para salvá-las e não outras pessoas. Ele vai mostrar aqui, meus irmãos, então,
que ele rogava por elas, e não de uma forma geral, não de uma forma assim indefinida por toda a humanidade, mas que ele tem um povo, que ele tem um alvo, que ele veio resgatar essas pessoas, e ele está aqui exatamente orando por essas pessoas, meus irmãos. E uma coisa que eu tenho dito para vocês é o seguinte, que tudo isso que Jesus está falando aqui, toda essa oração, veja, os discípulos já tinham ouvido o último discurso, que vai do capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus já tinha dito, né? Olhem comigo aí, por favor, no versículo 33 do capítulo anterior, 16, Jesus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, olha, tudo isso que eu estou falando é para que vocês tenham paz. O mundo é um mundo difícil, o mundo é mau. Vocês lembram, né? Ele já tinha dito, o mundo vai perseguir vocês, vai expulsar vocês da sinagoga, vai matar vocês como alguma coisa que é honrosa a Deus, eles vão matar vocês achando até que estão prestando um culto a Deus, eles vão odiar vocês. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês confiem em mim, né? Ele já tinha dito, eu vou levar vocês para a morada com o Pai Celestial, perseverem, o Espírito Santo vai estar com vocês, tudo isso ele já tinha falado. E essa oração aqui faz parte, meus irmãos, dessa pacificação dos discípulos, faz parte do propósito de Cristo em tudo isso aqui, para que os discípulos tivessem paz. Agora preste atenção, eles seriam perseguidos pelo mundo, eles seriam odiados pelo mundo, e eles estão ouvindo tudo isso aqui que Jesus está falando, orando para que Deus glorifique a si mesmo, glorifique ao Filho na salvação deles, orando e dizendo que eles foram dados a Cristo pelo Pai. E agora ele diz assim, preste bem atenção, ele diz assim, é por eles que eu rogo. Isso é muito pessoal, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo todo, indistintamente, eu não rogo por toda a humanidade indistintamente, eu rogo por eles. Esses homens queriam sofrer, esses homens queriam ser perseguidos, esses homens queriam passar grande dificuldade. Se vocês conhecem já a Bíblia, conhecem Atos dos Apóstolos, vocês sabem como eles sofreram. E vocês que já ouviram falar, já têm estudado um pouco, já ouviram falar um pouco da história da igreja, sabem como os cristãos têm sofrido ao longo da história. Isso aqui tudo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito, para que eles soubessem e tivessem grande consolação, né, na verdade, nesta verdade preciosa. Que verdade é essa? De que eles são alvo desta oração, de que eles são alvo de todo este pedido que Jesus Cristo está fazendo aqui. Eles são alvo de toda a obra de Cristo Jesus, que tudo que Jesus está fazendo é por eles, e que Jesus está fazendo isso em nome do Pai, que o Pai tem um propósito na vida deles. O mundo os perseguirá, o mundo os odiará, mas Jesus está orando por eles, Jesus está morrendo por eles, Jesus está fazendo a sua grande e gloriosa obra por eles. Jesus quer incutir isso na mente deles, Jesus quer que eles percebam, entendam claramente que eles são alvo da sua oração, que ele está fazendo tudo isso por eles. Olha, irmãos, observe, Jesus está orando diante deles, para que eles ouvissem isso, para que eles soubessem disso, para que no momento que eles fossem sofrer pelo mundo, eles pensassem assim, não, mas tudo que Jesus Cristo fez foi por mim. Tudo que Jesus Cristo fez foi por mim e foi pelos outros crentes. Tudo que ele operou, toda a sua obra graciosa, todo o seu sacrifício, o seu sangue derramado foi por mim, e nisso eles seriam pacificados. Nós temos que perceber aqui, e eu gostaria muito que os irmãos pensassem nisso, entesourassem isso no coração, de que o que vai nos consolar, irmãos, o que vai nos dar força para viver nesse mundo difícil, o que vai nos dar força, paz no coração para perseverarmos e de fato vivermos para Cristo, e mesmo nas perseguições, e mesmo nas aflições normais dessa vida, e nas perseguições por causa do nosso cristianismo, é essa lembrança: Jesus me amou na cruz, Jesus morreu por mim, Jesus
fez isso porque o Pai me amou também. Porque o Pai enviou a ele por mim. Porque a coisa foi específica. Se nós entendermos isso, nós vamos ser grandemente consolados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja moderna, a igreja dos nossos tempos, ela tem perdido essa consolação, porque normalmente a pregação que se faz é a seguinte: olha, Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo veio tentar salvar as pessoas. Jesus Cristo veio derramar o seu sangue, assim, para criar um mecanismo para a salvação de qualquer pessoa que cresce. Jesus Cristo veio para tentar salvar. Se crescem, ele salvaria. Se todos que crescem nele, e se crescem nele, seriam salvos. Mas isso não era certo. Porque Deus não tem os seus eleitos. Porque Deus não tem o seu propósito específico na salvação de um grupo específico de pessoas. Deus tem um desejo vago, como nós temos desejos. Por exemplo, vocês aqui têm muitos desejos e têm muitos propósitos nas suas vidas, não é verdade? Mas que efetivamente você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai acontecer, porque você não tem o domínio do futuro. Como o Tiago diz, nós nem sabemos se nós vamos viver um ano para que nossos planos se cumpram, nós não sabemos. Nós dizemos assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou construir uma casa. Nós temos muitos propósitos, mas nós não temos o controle sobre isso. Deus é visto pela maioria dos cristãos hoje dessa maneira com relação à salvação. Deus é visto como alguém que enviou Jesus para tentar salvar algumas pessoas desde que elas crescem, mas que ele não tem um povo específico, não tem como a Bíblia fala, uma noiva, uma esposa, um povo dele, os escolhidos dele. Ele não tem. O que está normalmente na mente dos cristãos hoje, normalmente nas igrejas evangélicas mesmo no Brasil e pelo mundo, é esse tipo de ideia que, o plano de salvação é como uma máquina, até como um certo pastor colocou, né? É como ali aquele ar-condicionado que eu vou colocar assim, que ele está ali, e que ele está trabalhando, que ele está funcionando, mas que ele tem um controle. E está aqui, está tudo preparado. Tem ali a máquina, o mecanismo já está pronto e tem um controle que eu posso apertar, ligar e desligar. Mas que depende de mim, depende do homem. Então, para muitas pessoas, o que acontece é que, Deus enviou a Cristo para tentar, criou um mecanismo de salvação e para tentar salvar as pessoas, mas aí depende das pessoas. Ele não tem um povo específico, ele não tem um alvo específico nisso, e se ninguém crer, Jesus terá derramado o seu sangue, Jesus terá dado a sua vida, Jesus terá se sacrificado em vão, porque não depende, de fato, do próprio Deus Pai que enviou Jesus, não depende de Cristo que morreu na cruz, depende do homem. Depende da decisão última e final do homem. É assim, meus irmãos, que a maioria das pessoas nas igrejas dos nossos dias acredita. Mas eu quero dizer para vocês, baseado nas Sagradas Escrituras, que esse tipo de crença, porque se crê assim para se preservar a autonomia humana, mas esse tipo de crença não é o alvo de Cristo. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui nesse texto. E não é a base de uma verdadeira consolação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vai consolar você, o que vai pacificar o seu coração nos momentos mais terríveis da sua vida, e todos nós aqui vamos sofrer. Todos nós aqui vamos sofrer. O que vai dar consolo ao seu coração é a certeza de que Deus te amou eternamente, antes de todos os tempos, em que enviou Jesus para a tua salvação específica, e que esse Jesus Cristo de fato te salvou e morreu por você naquela cruz, e que você um dia vai estar com ele na glória do Pai, e que isso é infalível, que aconteça o que acontecer, o grande fato e a grande verdade de que eu fui amado por Deus Pai, e que Jesus Cristo foi morrer por mim, especificamente naquela cruz,
isso vai me trazer consolo, isso vai me trazer paz nas mais terríveis circunstâncias da minha vida. Em qualquer dificuldade que eu possa experimentar hoje, qualquer perseguição. E os apóstolos entenderam isso. Meus irmãos, quando vocês se imaginem ali, vocês ouvindo esta oração, e o Senhor Jesus Cristo, ele está orando aqui. Vamos ler aqui os 2 versículos? Ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. As palavras estão claras ou não estão claras? Jesus diz: é por eles que eu vou fazer tudo. É por eles que eu estou me sacrificando. É por eles que eu estou orando. É por eles que eu fiz tudo o que fiz. E vou consumar a obra. Vou completar a obra. Vou até a cruz. Não está claro aqui? Não está claro que existe um alvo específico, que existe um povo específico, um povo amado. Existem aqueles por quem Jesus ora. Existem aqueles por quem ele vai morrer na cruz do Calvário. Não está claro aqui, irmãos? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, tá bom? Eu demorei aqui um pouco na introdução, mais uma vez, né? Fiz isso domingo passado, fiz isso hoje de novo, porque nós precisamos entender bem tudo que está acontecendo aqui. E é por isso que eu me demorei mais uma vez nessa introdução. Mas eu queria agora olhar propriamente o texto com vocês. E tem 3 coisas que Jesus Cristo fala aqui, que são as 3 partes da minha mensagem hoje, que eu queria tratar com vocês. Primeiro, Jesus diz: eu rogo por eles, não pelo mundo. A segunda coisa que ele fala é que eles são do Pai e são do próprio Cristo. Ele diz assim: mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí ele diz em seguida, né, no versículo 10, ele diz assim: e todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Então, primeiro ele diz: eu oro por eles. Depois ele diz: eles são teus e eles são meus também. Segunda coisa que ele diz. A terceira coisa que ele diz aqui é: e neles eu sou glorificado. Então, são 3 afirmações aqui de Cristo. Vamos relembrar aqui de novo. Primeiro, ele diz: eles são teus, ou seja, do Pai, e são meus também, porque tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que ele diz é: neles eu sou glorificado. Né? Vamos aqui então olhar o texto. Primeiro, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Irmãos, mais claro do que isso é impossível. Mais claro do que isso é impossível. O Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo claramente por quem ele está orando. Ele faz 2 coisas aqui. Ele diz por quem ele está orando e por quem ele não está orando. Por quem ele está orando? Por eles. Por quem ele não está orando? Pelo mundo. Por quem ele está orando? Por eles. Mas quem são eles? É o que ele vai dizer mais adiante, os que o Pai, os que são do Pai. Mas ele já tinha falado deles, não já? Vamos olhar aqui o versículo 6 em diante. Ele já tinha dito quem são esses eles. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então, observe bem que está claríssimo aqui. Existe um mundo. O que é o mundo em João? Eu já disse isso várias vezes aqui nas nossas exposições desse evangelho. O mundo é a humanidade em Adão, caída, que odeia a Deus Pai, que odeia Jesus e que odeia todos os discípulos. Odeia a igreja. É um mundo, é a humanidade caída. O que Jesus está dizendo aqui, que ele manifestou o nome do Pai, ou seja, revelou o Pai aos homens que deste mundo o Pai deu a ele.
que significa, bem claramente também, que dentro dessa massa caída, Deus Pai retirou pessoas dentro desse mundo e deu essas pessoas para Jesus. Ele diz aqui, não é? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. E eles guardaram a tua palavra. São essas pessoas retiradas desse mundo que foram escolhidas pelo Pai e foram dadas a Jesus Cristo. São essas pessoas que ele está dizendo, eu rogo. Eles aqui, eu rogo por eles, são essas pessoas. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que ele está orando por essas pessoas que o Pai escolheu dentre o mundo, dentre a humanidade, e deu para ele vir aqui salvar na cruz do Calvário. E Jesus está dizendo, eu estou orando por essas pessoas, que o Senhor, vou repetir, que o Senhor tirou do mundo, que o Senhor me deu, e eu não estou orando pela humanidade em geral. Eu não estou orando pelo mundo como esse grupo total, e que é alienado, e que é rebelde, e que não quer saber do Senhor, e que odeia o Senhor. Eu não oro por eles. Eu não oro pela humanidade inteira. Eu não oro pela humanidade indiscriminadamente. Eu não estou orando, eu não estou intercedendo, e portanto, essa aqui é a oração sacerdotal de Cristo. O que ele está dizendo está aqui se preparando, se consagrando para a morte na cruz. O que ele está dizendo é que se ele não ora, é que também o que ele vai fazer na cruz do Calvário, porque toda essa oração é uma consagração para a cruz do Calvário, o que ele vai fazer na cruz do Calvário não é pelo mundo indiscriminadamente, mas é por esses que o Pai tirou dentre o mundo e deu para ele. Ele vai morrer na cruz. Tudo que ele vai fazer, na verdade, o seu nascimento da Virgem Maria, a sua vida santíssima, toda a sua obra, os seus milagres, e essa oração foi por eles. E a morte na cruz é por eles. Jesus não está fazendo isso pela humanidade em geral. Jesus está fazendo isso por esses que ele chama eles, que são os que o Pai deu a ele. O mundo, a humanidade, como humanidade caída, rebelde em Adão, Jesus não ora por eles. Jesus ora pelos que o Pai deu a ele. Irmãos, aqui nesses versículos, essas pessoas vão ser citadas várias vezes nesta oração. Eu vou relembrar vocês durante todas essas exposições, se Deus permitir, e queria que vocês guardassem essas expressões. Vamos ler aqui, está tudo aqui no capítulo 17. Vamos ler, acompanhe comigo, por favor. No versículo 2, observe como o Senhor Jesus Cristo fala. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele veio com poder sobre toda a carne, é verdade, ele tem poder sobre toda a carne, mas a vida eterna, ele não vai dar a toda a carne, ele vai dar a todos aqueles que o Pai deu a ele. Observe o que ele diz no versículo 6, que nós já lemos há pouquinho, mas vou ler junto com vocês agora. Diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Observe o que ele fala agora no versículo 9, que é o versículo de hoje. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Veja a expressão contínua, os que me deste, os que me deste, os que me deste. Percebe a repetição dessa expressão? Observe o que ele diz no versículo 12 agora. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse aí é Judas, que não era realmente dos que o Pai deu a ele. Observe o que ele diz também no versículo 20, ele diz assim, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, mostrando que esses que o Pai deu a ele, inclui também, na verdade, os crentes. Existe esse grupo que o Pai deu a Jesus, que são os crentes.
que a manifestação desse propósito do Pai específico, por um grupo específico que Jesus ora aqui, vai se manifestar exatamente na vida daqueles que creem. Isto é, só vai crer os que realmente o Pai já tiver escolhido. Né? Veja o que diz o versículo 24 agora. Ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles vejam a minha glória. Observe, irmão, Jesus ora por eles, pela a obra que ele vai fazer na cruz por eles. Jesus ora para que eles sejam guardados, versículo 12. Jesus ora, mais adiante, eu não vou ler agora, mas para que eles sejam santificados, versículo 17. Jesus ora para que eles sejam glorificados, versículo 24. Por quem ele ora? Pelo mundo indiscriminadamente? Não. Ele ora por aqueles, a expressão que ele vai usar o tempo todo, por aqueles que o Pai deu a ele. Os que me deste. Vocês conhecem o capítulo que Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos olhar aqui esse capítulo como é o mesmo sentido que ele tem as suas ovelhas. Leiam comigo o capítulo 10, a partir do versículo 14. Observe a linguagem de Nosso Senhor aqui. Capítulo 10, a partir do versículo 14. Olha o que Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, isto é, o aprisco de Israel. Tem outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, que são de outro aprisco, são gentios. Jesus tem ovelhas em Israel e Jesus tem ovelhas entre os gentios. E ele diz: também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Veja que ele é bem claro: eu tenho as minhas ovelhas. Eu pergunto aos irmãos, até hoje, né, onde tem pastor e ovelhas, cada pastor não tem as suas ovelhas? Tem as suas ovelhas especificamente. Jesus está com esse pensamento. Agora veja o que ele continua falando aqui: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio. Olha só, depois que Jesus falou isso, muita gente disse: ele tem demônio, ele está fora de si, porque o ouvis? Aí olha o que Jesus diz. Diziam outros, estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então começou a ter uma discussão ali entre os ouvintes. Aí em Jerusalém, versículo 22, a festa da dedicação era inverno, havia ali a festa da dedicação e era inverno, e Jesus andava passando no templo, no alpendre de Salomão, rodeado no povo dos judeus. E aqui judeus, entenda-se, a liderança religiosa. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tinha dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas aí Jesus vai dar o motivo de eles não crerem. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse: vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas vão crer.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mas aqueles que não são das minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, mas eles me rejeitam. Eles não creem. Jesus tem as suas ovelhas. Jesus é um pastor que tem ovelhas entre os judeus e tem ovelhas entre os gentios. E ele está reunindo estas ovelhas num só rebanho. Aí terá um pastor e terá um rebanho somente. Mas os irmãos me permitem ainda, quero ler um outro trecho que nós lemos hoje na leitura bíblica, capítulo 6. Volte mais um pouquinho a sua Bíblia, por favor. Olha o que Jesus diz. Ele diz no capítulo 6, no versículo 33 em diante. Ele diz assim, 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá. Preste bem atenção na mesma expressão da oração de João 17. O que ele fala todo o tempo? Os que me deste, os que me deste. No capítulo 10 ele diz, as minhas ovelhas. Agora olha a mesma expressão, alguma modificação, mas é a mesma coisa. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles, olha de novo, aqueles que me deu, eu perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quem é que vai crer? Vai crer aquele que o Pai deu a ele. Vai crer aquele que o Pai traz a ele. O Pai ensina. Olha o que ele diz agora no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não é que alguém visse o Pai, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vem a mim apenas os que o Pai trouxer, que são os que o Pai deu a Jesus, que são os que são o alvo da oração do capítulo 17. Meus irmãos amados, quero afirmar, baseado em todos esses textos, não há como dizer outra coisa. O Senhor Deus Pai tem os seus eleitos para a salvação, que Ele escolheu antes de todos os tempos, e que Ele deu ao Filho, e que o Filho veio aqui porque elas são ovelhas dele. Ele é o bom pastor, e Ele veio morrer por elas. Ele não veio para tentar salvar o maior número possível de pessoas. Ele veio para efetivamente salvar as suas ovelhas. E ele ora pelas suas ovelhas no capítulo 17. O que Jesus Cristo está ensinando aqui por todo esse evangelho, esse foi o ensino público dele. Ele está falando diante dos judeus. E ele está agora orando aqui dessa forma claríssima para que os discípulos ouvissem, para que os discípulos compreendessem. É que ele tem essas pessoas específicas que Jesus veio salvar, que ele veio morrer por elas, e ele quer que elas ouçam isso para que elas sejam consoladas. Então, guarde no seu coração isso. O consolo vem da certeza de que eu sou um escolhido de Cristo, escolhido de Deus. E já tinha dito lá no capítulo 15, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Primeira coisa. Segunda verdade que está aqui. Vamos voltar para João 17, versículo 9.
ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. A segunda coisa que ele fala aqui, e vocês lembram, em relação à primeira coisa, eu só quero ainda destacar esse ponto, ele diz claramente: eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, eu não estou aqui orando pela humanidade indiscriminadamente, mas eu estou orando especificamente por esse que o Senhor me deu. Mas ele diz por que ele ora. Por que o Senhor Jesus Cristo está aqui orando ao Pai somente por essas pessoas? E eu quero que os irmãos peguem agora o que o Senhor está dizendo aqui bem claramente. Jesus está aqui na terra humilhado, porque ele desceu da sua glória, ele veio, se encarnou, se tornou homem como nós. Isso foi a humilhação de Jesus. E ele está aqui finalizando o seu ministério de humilhação, e ele vai ser ainda mais humilhado na cruz do Calvário. E ele está orando ao Pai Celestial, que está na sua glória, e ele está falando de coisas que ele, juntamente com o Pai, acordaram, acertaram, antes de existir mundo, antes de existir todas as coisas. E agora ele ora e diz assim: eu não estou orando, Pai, pelo mundo, eu estou orando por aqueles que me deste, por eles. E aí ele diz a esse Pai Celestial que está na glória, em breve ele voltará para a glória também, ele diz assim: por que eu oro por eles? Porque eles são teus. Eles são teus. Eu queria que os irmãos meditassem um pouco nisso. E Jesus está dizendo aqui que essas pessoas são propriedade de Deus Pai. Elas pertencem a Deus Pai. Pertencem em que sentido? Pertencem no sentido de que o Pai olhou para elas na sua soberania. Existia uma massa humana e o Pai olhou para essas pessoas que nós não sabemos quem são, não nos foi revelado isso, mas Deus já tem essas pessoas desde sempre na sua mente, no seu propósito, no seu decreto eterno. Ele olhou para elas e disse: elas são minhas, elas são meu povo, os meus amados, os meus eleitos. A Bíblia inteira, eu já falei isso aqui, a Bíblia inteira, ela usa muito a linguagem, a ilustração do casamento. Aliás, o casamento foi criado para ilustrar isso, irmãos. Olha só que coisa gloriosa. Então, é como um homem, que existem muitas mulheres no mundo, mas ele só pode ter uma esposa. Uma esposa. Existem muitas mulheres, mas ele olha para uma mulher e ele diz: essa é a minha amada. Eu escolho ela e eu caso com ela. Ela passa a ser a minha esposa. Dentro dessa aliança do casamento, nós dizemos: o fulano é teu marido, a fulana é tua esposa. Esses são do Senhor, nesse sentido da aliança eterna, que o casamento ilustra, no sentido de que o Senhor os escolheu como seu povo, como sua família, como sua igreja, como aqueles que vão viver com Ele para sempre. Quando você chega em Apocalipse 20, Apocalipse 21, diz que este povo vai viver com Ele, e que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, que o tabernáculo de Deus vai descer e vai habitar com os homens, e eles habitarão com Deus. Deus será o Deus deles, eles serão povo de Deus. Quem é povo de Deus? Quem escolheu ser povo de Deus? Não. É povo de Deus. Quem Deus escolheu para ser seu povo. Eles são de Deus, eles pertencem a Deus, eles pertencem ao Pai.
Em seguida, o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 10, ele diz, fala dele agora. Ele está dizendo aqui, eu estou orando por eles, porque eles são teus. Em seguida, ele diz, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Tudo que é do Pai é do Filho também. E que sentido é aqui, meus irmãos? Toda vez que nós falamos e que nós lemos e estudamos sobre a relação das pessoas da Trindade, nós podemos olhar e entender o que se é dito nessa relação em termos da essência da Trindade, ou seja, do que Deus é. Porque eu queria explicar assim para os irmãos. Existe uma Trindade no sentido do que Deus é eternamente. Eternamente, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, três pessoas. Mas existe uma relação na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no que diz respeito à nossa salvação. E nessa relação, meus irmãos, então, eles têm os seus papéis, digamos assim, específicos, né? E aí que nós dizemos, o Pai elegeu, o Filho veio morrer na cruz pelos eleitos, e o Espírito Santo vem regenerar esses eleitos para que eles cheguem ao Pai por meio do Filho. Cada uma das três pessoas, elas têm um trabalho. Mas em todo esse trabalho, elas estão unidas no mesmo propósito. E essa unidade, meus irmãos, ela está aqui no sentido em que, em termos de essência, o que é do Pai é do Filho eternamente. Se nós pensarmos nessa, digamos assim, trindade no sentido da essência, do que Deus é eternamente, tudo que é do Pai é do Filho, porque existe essa relação eterna entre eles, de Pai e Filho. Mas aqui também está, e é até difícil a gente fazer uma separação entre a questão da trindade no sentido essencial e da trindade no sentido das pessoas operando a nossa salvação. Aqui, na verdade, nós podemos dizer, as duas coisas estão nesse mesmo texto aqui, em que, em termo essencial, o que é do Pai é do Filho, mas em termos da salvação, o Pai deu os eleitos para o Filho salvar. Ele já tinha dito isso no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então, nos dois sentidos, seja no sentido da essência da Trindade, seja no sentido da obra da nossa salvação, o que é do Pai é do Filho. Isso significa, meus irmãos, eu quero que vocês pensem o seguinte, os discípulos estão ouvindo isso, eles estão ouvindo que Jesus está orando por eles, não pelo mundo. Eles estão ouvindo que Jesus está fazendo isso, orando por eles, não pelo mundo, porque eles são do Pai. E Jesus está ouvindo que o que é do Pai é do Filho. E que, olha só o que ele diz aqui. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Eu li pelo menos 2 comentaristas que ele destacam aqui uma coisa muito interessante, que ele diz assim, qualquer um de nós pode orar, todas as minhas coisas são tuas. Você pode orar assim. Tudo que é seu, na verdade, não é seu. É de quem? É de Deus. Até a tua vida é de Deus. Você está vivo agora por causa de Deus. Mas você pode orar. Todas as tuas coisas são minhas. Você pode orar assim? Não nesse sentido que Jesus está orando aqui. Aqui Jesus está orando no sentido de ele ser o eterno Filho de Deus. Só ele podia orar assim. Irmãos, só Jesus podia orar. Todas as minhas coisas são tuas. E todas as tuas coisas são minhas. E quando ele fala dessas coisas, na verdade ele está se referindo a essas pessoas por quem ele ora e por quem ele veio morrer na cruz do Calvário. Os discípulos estão ouvindo tudo isso. Eu pergunto aos irmãos, isso ele não está falando para o consolo deles, para a paz deles, para que eles saibam como eles são amados. Eles são do... Jesus ora por eles, porque eles são do Pai e eles são do Filho. Mas eu quero ler ainda, para nos ajudar mais ainda a reforçar esse ponto, de novo João 10.
Me permitam, meus irmãos queridos, tenham um pouquinho de paciência aqui, né, com o vosso pastor, para a gente ler mais um trecho aqui do capítulo 10. No finalzinho, no versículo 30, que eu li há pouquinho com vocês, Jesus diz assim, olha, o que ele diz no versículo 30? Eu e o Pai somos um. É a unidade dentro da Trindade. Um Deus, 3 pessoas, mas um único Deus. Esse é o sentido aqui. Mas há um sentido também dessa Trindade operando para a nossa salvação. Por quê? Porque ele está falando isso desde o versículo 25. Vamos ler de novo 25 até o 30? Observe, ele diz assim no versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora olha o que ele fala do Pai no versículo 29. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Observe a segurança que ele está falando aqui. Deus não tem mão, Deus é espírito, mas aqui Jesus usa uma linguagem, né, para ilustrar a segurança que as ovelhas de Jesus têm. Diz assim, meu Pai, as ovelhas estão na mão do meu Pai. Ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Meu irmão, as ovelhas de Jesus, elas estão tão seguras, mas tão seguras, que Jesus usa essa ilustração para mostrar essa segurança. Elas estão protegidas, elas estão na mão do Pai. Quem vai tirar da mão do Pai? Quem vai roubar do Pai? Quem vai tirá-las do Pai? Ninguém. O Pai é Deus. Aí em seguida é que ele fala, versículo 30, eu e o Pai somos um. Porque aqui, o que ele está falando tem a ver com a unidade na Trindade eterna, que existe um Deus e 3 pessoas, mas aqui o alvo é também que as 2 pessoas da Santíssima Trindade, elas estão unidas para a salvação dessas ovelhas. Quem pode fazer essas ovelhas se perderem? Quem pode tirar essas ovelhas dessa proteção em que o Pai as tem na mão e o Filho veio morrer por elas, e que eles, o Pai e o Filho, estão unidos nesse decreto eterno, nesse propósito eterno para a salvação dessas ovelhas? Quem? Vocês lembram o que Paulo diz em Romanos capítulo 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz, pois sabemos que nada nos separará do amor de Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Voltando, meus irmãos, para João 17, a última coisa que o nosso Senhor fala aqui é a conclusão de todo este propósito. Versículo 10, a última frase, a última sentença do versículo 10 é esta: e neles sou glorificado. Neles eu sou glorificado. O final desta obra é a glória de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo para salvar sua esposa, morrer por ela. Jesus veio como bom pastor para dar vida pelas suas ovelhas. Jesus é a videira verdadeira. Lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. E nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto. E vocês dão fruto se vocês permanecem em mim. Vocês estão em mim. O fruto é uma vida transformada. Quando Ele nos justifica dos nossos pecados, nos salva na cruz do Calvário, quando Ele
nos dá o seu Espírito Santo que nos regenera, que muda a nossa vida, que nos liberta dos nossos pecados, que nos liberta de uma vida iníqua, pecaminosa e nos leva a amar a Deus e a viver para Deus. Os frutos, a evidência da salvação, uma vida santificada. E finalmente, quando Ele nos levar para a glória, que Ele vai orar, eu quero que eles vejam a minha glória. Tudo isso inclui, meus irmãos, que Ele é glorificado, porque foi Jesus que fez isso. Leia também Isaías capítulo 53, diz que Ele vai ficar satisfeito, o servo sofredor vai ficar satisfeito por ter resgatado os seus na cruz do Calvário, por ter dado a vida por eles, por ter libertado-os das suas iniquidades, dos seus pecados. A eleição e a obra de Jesus Cristo para salvar esses eleitos glorifica a Jesus. E glorificando Jesus, glorifica quem enviou Jesus, que foi o Pai. Eu quero que vocês observem comigo aqui, nos versículos anteriores, que ele já tinha falado desta glória. Note comigo aqui no primeiro versículo, por favor, que ele diz assim. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Como ele vai ser glorificado? Como Jesus vai ser glorificado e como em Jesus sendo glorificado, o Pai será glorificado? Quando os eleitos forem salvos, regenerados, justificados, santificados, glorificados. E para isso acontecer, Jesus tinha que morrer na cruz. Quando a vida eterna for dada a eles, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus é quem enviaste. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer, para que essa glória do Filho, e portanto a glória do Pai no Filho acontecesse. Jesus tinha que morrer na cruz, e ele fez isso, ele foi até o final. E ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando ele subiu ao céu e foi exaltado, ele foi exaltado depois de ter sido humilhado. Em tudo isso, ele se humilhou e ele recebeu como que uma recompensa, a sua exaltação, a glória do Pai, como o sumo sacerdote celestial. Em tudo isso, ele está sendo glorificado na salvação desses eleitos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste guardar a tua palavra. Em tudo isso, meus irmãos, Jesus está sendo glorificado. É neles que eu sou glorificado. É neles. Jesus diz primeiro: eu oro por eles, não oro pelo mundo. Jesus diz em segundo lugar: eu oro por eles porque eles são teus, eles são teu, e eles são teus e são meus. E em terceiro lugar, a consumação de tudo isso, e é por isso que eu estou orando, Jesus está dizendo aqui, é que eu vou ser glorificado neles. E eu sendo glorificado neles, eu estarei te glorificando. Por isso que o início da oração é: glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Os discípulos então estão ouvindo, primeiro, que Jesus está orando por eles, não pelo mundo. Segundo, que eles são do Pai e dele. E terceiro, que eles, a vida deles inteira, o resultado será algo que glorificará a Jesus e glorificará o Pai. Eu volto a perguntar para os irmãos: isso não é consolador, meus irmãos? E o mesmo propósito Jesus tem para nós hoje aqui. Você precisa meditar nessas verdades. Você precisa entesourar essas verdades no coração. Eu queria te dar 3 conselhos para nós encerrarmos hoje à noite, que tem a ver com tudo o que nós tratamos aqui hoje. Primeiro, onde está o teu consolo, meu querido irmão, minha querida irmã? Onde que você vai encontrar uma âncora, uma rocha, um fundamento que te tornará cheio de paz, de coragem, em todas as situações que você possa experimentar nessa vida? E digo mais, um dia você vai morrer. Quando a morte chegar, o que te dará paz? Como os antigos puritanos diziam: viver bem
e morrer bem. O que pode nos fazer morrer bem? Morrer em paz. É a certeza de que Jesus orou por mim naquele dia. E de que Ele orou por mim, porque eu sou do Pai, junto com todos os eleitos. E eu sou do Pai, eu sou também do Filho. E ninguém poderá me arrebatar da mão dele. E o fato de que a glória dele se manifestou na minha vida, na minha salvação, na transformação que ele operou em mim. Porque eu sou dele. O que me consolará por toda a minha vida e no final dela é a certeza de que Deus me amou eternamente no seu Filho e que Jesus aqui orou por mim, fez tudo por mim. É por isso que Paulo dizia: aquele que fez tudo por mim. Vocês querem? Eu permito mais um texto, meus irmãos, aqui em Gálatas, para a gente guardar no coração. Gálatas, por favor. Olha o que ele diz aqui. Ele diz, versículo 20, ele diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por mim. Ele me amou. Percebe como é pessoal? Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não foi pelo mundo em geral, tentando salvar o mundo. Ele veio porque ele me amou. Porque ele veio morrer e se entregar por mim, Paulo diz. Esse é o seu consolo. A doutrina da eleição eterna é consoladora. É o fundamento da nossa paz. Porque não depende de nós. Depende do eterno propósito de Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. O segundo conselho que eu quero lhe dar é o seguinte, irmão amado. Você que já creu em Jesus, já se arrependeu dos seus pecados. Você tem um alvo. Quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por você naquela cruz, deu a sua vida por você, fez esta oração. Ele fez esta oração dizendo: neles eu sou glorificado. Isso nos chama para o propósito da nossa vida. Para você amanhã, você vai encerrar esse dia hoje, quero lhe aconselhar dizendo assim para Jesus: Senhor Jesus, hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero viver a segunda-feira, que já é o segundo dia, na verdade. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu quero viver essa semana para a tua glória, porque o Senhor me amou, foi por mim até a cruz do Calvário. Jesus está dizendo, neles somos nós, irmãos, os crentes. Neles eu sou o quê? Glorificado. Então você vai viver essa semana com esse pensamento. Eu vou viver para a glória de Jesus. Essa é a minha vida, esse é o meu chamado. Quando eu estiver lá na minha casa, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver nos meus estudos, o que for, eu quero que Jesus, que a glória de Jesus resplandeça pela minha vida. Levante de manhã com esse propósito. Não meramente para ganhar dinheiro, para fazer isso ou aquilo, mas para fazer tudo para a glória de Jesus. Agora eu quero chamar vocês, presume-se que aqui nós somos todos crentes. Você talvez diga, pastor, será? Talvez alguém aqui não tenha certeza da salvação, talvez alguém aqui não tenha ainda crido no Senhor Jesus. Se é este o caso de alguém aqui hoje à noite, eu quero lhe chamar, meu querido, que está aqui. Você não deve perguntar, pastor, o senhor falou de eleição, será que eu sou eleito? Essa não é a pergunta. Porque sobre quem é eleito, só Deus sabe. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, indiscriminadamente. Nós não sabemos.
Mas a nós é dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E qual é o evangelho? Arrependei-vos e crede. A você que está ouvindo essa pregação hoje à noite. A pergunta que você deve fazer, primeiramente, não é eu sou ou não sou um eleito. A pergunta que você deve fazer é: você já creu em Jesus? Você está ouvindo essa pregação nesta noite. Eu quero lhe chamar para essa coisa mais solene, mais séria que você pode ouvir, porque de respeito à sua alma eterna. Um dia você vai morrer, um dia você vai ter que prestar contas com Deus. E nós só temos um advogado, nós só temos um cordeiro que salva pecadores. E Jesus nos ordenou, e é isso que os ministros do Evangelho fazem todos os domingos, é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou pregando o Evangelho a você, e eu estou dizendo a você, pecador, arrependa-se, creia no Senhor Jesus. Aí se você se arrepender, quando você crer e se arrepender, aí você vai poder dizer: eu criei e eu me arrependi, porque Ele me amou antes de todos os tempos. Aí só depois você vai pensar na eleição, e você vai poder se consolar na eleição. Mas antes de você se consolar na eleição, antes de você se consolar no amor eterno do Pai em Cristo, a grande pergunta para você é: você já creu em Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confiou nele como seu único, suficiente Salvador? E eu quero lhe chamar para essa fé e esse arrependimento hoje à noite. E um terceiro conselho que eu quero lhes dar hoje, meus irmãos, tem a ver com oração. Eu disse para vocês que eu vou falar de oração o tempo todo nesta exposição, porque aqui é uma oração. Deixa eu falar para vocês, só Jesus podia orar assim, nós não. Nós não sabemos quem são os eleitos, ele sabia. Por isso que ele orava só por eles. Jesus tinha na mente dele o decreto eterno. E os milhares de milhares de milhares que ele sabe e que o Pai sabe que são os que foram dados a ele pelo Pai e que ele iria morrer e que ele está orando aqui. Por isso que ele diz: eu estou aqui orando não somente por este, no versículo 20, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, mas nós não sabemos. Por isso que a nós não é ordenado assim: olha, vão e preguem só os eleitos. Nós não sabemos. A nós é ordenado: vão e preguem ao mundo. Por isso que Paulo, quando ele fala para nós intercedermos na sua carta, ele diz que nós devemos orar pelos homens, por todas as classes de homens. Nós devemos interceder, nós devemos pedir a Deus pela salvação dos nossos familiares, dos nossos queridos. E, na verdade, irmãos, é pelo fato de que é Deus soberanamente que escolhe, que regenera, que chama, que nós oramos a este Deus. Nós oramos a este Deus e é porque exatamente é Ele que salva. É Ele que regenera. Portanto, eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei aqui deste bairro quem são os eleitos. Mas a nós, a igreja aqui do Tapajós, é ordenada nós sermos a coluna e baluarte do quê? Da verdade, do Evangelho. Nós pregarmos, nós sermos um farol no meio das trevas desse mundo, para que as pessoas olhem e digam: ali está Cristo. E elas venham e elas creiam. Nós temos que pregar. Nós temos que orar por elas. E nós temos que ter a certeza que, sem dúvida, aqueles que o Senhor chamar virão. E isso é um grande incentivo para a oração e para a evangelização. E é por isso que nós vamos adiante pregando o Evangelho, porque o Senhor está unindo as suas ovelhas num só aprisco, como ele diz lá no capítulo 10, onde haverá um pastor e um rebanho. E ele está juntando a sua igreja. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais neste propósito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós podemos hoje aqui estudar esses 2 versículos tão impressionantes e tão
consoladores, ao mesmo tempo confrontadores. Nós queremos suplicar que o Senhor nos traga consolo, Senhor, que o Senhor entesoure em nosso coração, pelo Espírito Santo, pela obra da graça do Senhor, essa palavra que nós ouvimos hoje à noite, e que ela traga firmeza a todos os crentes que aqui estão, consolo nas dificuldades que tivemos que passar até o dia de nossa morte. Em nome de Jesus, Pai. O fato de nós sermos amados eternamente pelo Pai e pelo Filho, e selados pelo Espírito Santo. E oramos para que nós possamos, Senhor, ninguém aqui deixe de crer, mas todos sejam crentes aqui. Todos ouçam e confiem em Jesus, e que o nosso propósito seja glorificar o Teu nome nesta semana e por toda a nossa vida, em gratidão pelo que o Senhor fez. E nós pedimos também, nos dê esse espírito de oração, este impulso, Senhor, para nós, confiando na obra soberana do Senhor, orarmos por nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, e proclamarmos a Ele o Evangelho. Que o Senhor salve a muitos através da nossa vida. Oramos assim em Cristo. Louvado seja o Senhor de sempre. Amém.